noite, queridos casais. Como estão vocês? Estamos aqui felizes por mais uma vez podermos nos encontrar e hoje para fazermos uma reflexão sobre o nosso discipulado de casais. Boa noite, queridos. Abrace a sua esposa aí onde estiverem. Eu vou abraçando aqui a Beth, não é? Muito bom vê-los, embora virtualmente, mas que Deus abençoe a cada um de vocês nesta noite. Nós queremos iniciar a nossa reflexão da noite orando e dizendo que pedir a Deus para que Ele nos fomente, que Ele nos cuide de nós nas nossas necessidades. Pai querido, obrigado por esta noite, obrigado pelo teu cuidado, obrigado mais uma vez, Senhor, por podermos estar, ó Deus, reunidos, Pai, embora virtualmente com nossos amados, que o Senhor visite cada casa, cada casal nesta noite, abençoa, Pai, tira toda a preocupação, todo o cansaço do nosso corpo, da nossa mente. Amém. E ó Pai, que nós estejamos abertos à ação do Teu Santo Espírito. Amém, Jesus. Nós oramos assim agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, a nossa aula de hoje, ela tem como tema a comunicação bíblica. E eu mandei um recadinho para algumas mulheres do grupo pedindo que aprontassem para agora à noite 2 papéis e 2 canetas, né? Então, aquelas que porventura não tenham pego ainda, pode dar uma corridinha, pegar o papel, ou pelo menos uma folha que você possa partir no meio, um pedaço para você, um pedaço para o seu marido, e 2 canetas, que a gente vai usar ao final da aula. Tá certo, irmãs? Vamos dar uma saidinha lá e pegar essa folha de papel que a gente vai precisar. Então, com relação à nossa reflexão de hoje, a comunicação bíblica, nós temos como objetivos. Primeiro objetivo, refletir sobre quais atitudes e comportamentos eu estou tendo em relação ao meu cônjuge no aspecto da comunicação bíblica e não bíblica, buscando mudanças que me levem a ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, a gente quer fazer agora aqui um combinado de que cada um de nós vai ouvir essa reflexão, vai ver esses textos bíblicos, sempre procurando aplicar a sua própria vida. Nós não vamos ficar aqui cutucando o marido, a esposa, olha, isso aí é você faz isso, você faz aquilo, você já fez isso antes, né? Não vamos ficar acusando, tá bom? Nós vamos fazer esse combinado aqui, pessoal. Cada um vai olhar para si mesmo e ver aquilo que Deus está revelando para você, de que você precisa o quê? Buscar mudanças para ser realmente um verdadeiro discípulo de Jesus. E temos o outro objetivo, que é cada vez mais confiar em Deus diante das dificuldades, buscando amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu cônjuge como a mim mesmo. Então, cada vez que eu procuro me aperfeiçoar na comunicação bíblica, eu vou estar buscando amar mais o meu cônjuge, né? E, em primeiro lugar, sempre buscando amar ao Senhor. E nós temos um panorama atual, uma realidade que nós estamos vivenciando em relação a esse coronavírus, o isolamento social, onde nós verificamos algumas coisas bem diferentes, né? Nós temos visto casamentos sendo realizados e comemorados de formas diferentes hoje, como vocês podem ver aí, casamentos sendo feitos no cartório, na calçada, casamentos sendo feitos pela internet, né, online, pessoas se casando de máscaras, né? E vemos também uma comemoração, essa foto aí de baixo, um senhor comemorando 67 anos de casamento. A esposa dele estava num local, num lar de idosos, e esse lar estava isolado, ele não podia ir lá comemorar com ela. Mas ele foi lá embaixo, levou um cartaz, mostrou e demonstrou todo o amor que ele sentia por ela nesses 67 anos de casamento. Olha que coisa maravilhosa. Então, ao mesmo tempo que nós vemos pessoas adiando casamentos, cancelando casamentos, vemos outras acreditando sim que o casamento é algo muito bom, que vale a pena, e pessoas comemorando esses anos todos aí de estarem juntos. Que bênção, né? 67 anos, né? Que Maravilha. Que bom. Mas, por outro lado, o que nós vemos também acontecendo e temos ouvido muitas coisas nas mídias? Esse isolamento social, esse coronavírus, toda essa realidade que nós tivemos que nos adaptar, tem levado a uma série de circunstâncias, muitas vezes, que prejudicam os relacionamentos familiares.
Então, nós temos tido uma menor mobilidade espacial, né? Não podemos nos movimentar com liberdade como fazíamos antes, estamos dentro de casa, né? Ficar em casa. E isso gera uma super convivência familiar. Anteriormente, os casais às vezes só se encontravam à noite, né? Agora, muitos estão o dia inteirinho dentro de casa, vários dias, fazendo home office. Temos situações, então, que têm levado a estresse, ansiedade, frustração, né? Muitas vezes instabilidade financeira e emocional por conta de trabalho, perda de trabalho, redução do ganho financeiro da família, né? Irritação, cansaço, as crianças dentro de casa, não tem escola, às vezes são famílias maiores, com avós também habitando no mesmo local, insegurança gerada pelo próprio medo da doença, desespero, atitudes muitas vezes de fatalismo, né? Ai, não tem jeito, não vai melhorar nunca, isso nunca vai passar, ou de vitimismo, por que isso tinha que acontecer comigo? Uma série de reações que nós podemos ter de exaustão frente a esse quadro e que tem levado a problemas, né? Problemas na comunicação dos casais. Um dos fatores tem sido esse, gerando crises. E aí nós estamos vendo uma foto de um casal já em processo de separação, né? As alianças colocadas na mesa, o contrato para assinar o divórcio, e a gente tem tido notícias sim de que tem havido um aumento no número de divórcios nesse momento, principalmente pesquisas que já estão saindo lá da China. Então nós não queremos que isso aconteça, né? Os casamentos devem perseverar, devem ficar mais fortalecidos no momento da crise e não se caminhar para a separação. Então por isso que a gente vai falar sobre a comunicação. E, basicamente, princípios da comunicação bíblica, como nós, como cristãos, devemos nos comunicar. Então, a comunicação bíblica, nos dias, e principalmente nos dias atuais, no momento que nós estamos vivendo, conforme a Beth já falou anteriormente, né, e que tem causado grandes dificuldades na comunicação, né? E pelo estresse, né, eu tive algumas informações de mães que tiverem que assumir o papel da professora e não estavam preparadas, enfim, então é muito complicado todo esse momento. Mas a comunicação bíblica é para este momento, principalmente para a nossa vida de casados, né, normalmente que teremos pela frente. Então, primeiro podemos ser um comunicador, uma comunicadora para solucionar problemas mais eficazes, né? Então, a comunicação, ela é um processo, né? É um processo em que nós não devemos desanimar, mas a comunicação, ela precisa ser buscada, né? E que ela é um elemento que ajuda a resolver os problemas de uma forma mais eficaz, de acordo com a palavra do Senhor, né? Quanto mais praticarmos essas verdades, melhor será o nosso casamento. Quer dizer, na medida em que nós tivermos uma comunicação melhor, né, mais fluindo dentro do nosso casamento, será melhor para a nossa relação. E é uma responsabilidade bíblica a comunicação bíblica, né? E nós pegamos essa lição de hoje do livro do Loprioto, no livro chamado Maridos Buscando a Excelência, né? Então, Lopriolo fala muito dessa necessidade da comunicação bíblica para os nossos casamentos. Aqui nós temos um primeiro ponto muito interessante, que é: você não pode fingir se não está dentro de você algo, né? E então, por exemplo, deve haver graça e humildade em nosso coração, né? Nós devemos estar cheios no coração para que possamos realmente transmitir e jorrar, conforme esse quadro que nós estamos vendo aqui, que é uma jarra, não é? A jarra tem um bico e ela tem um produto, alguma substância que é colocado dentro dela que representa o nosso coração. Não é? Então, se nós colocarmos numa jarra água, ela vai jorrar água. Se colocarmos café, ela vai jorrar café. Se nós colocarmos leite, vai jorrar leite. Não é? Então, o que o nosso coração está cheio? Por isso que nós não podemos fingir
Se há amargura dentro do nosso coração, nós vamos jorrar amargura. Se há tristeza dentro do nosso coração, nós vamos jorrar tristeza, né? Então, deve haver graça e humildade em nosso coração, né? E é interessante aqui, ele fala da língua, do coração, né, e da boca, né? E é interessante que esse bico da jarra seria a nossa boca, né? Mas a língua aqui aparece, né, como se fala que a língua é indomável, né, que o homem não consegue domar a língua, mas ele é um músculo, né, que a língua projeta o que o coração mandar, né? Então, em Provérbios 15, 12, nós temos a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca do insensato derrama a estultícia, né? E também em Provérbios 15, 28, diz: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda as maldades. E também ainda em Mateus 12, 34b, 35, diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então vejam que é coerente com o título que está da nossa lição. Você não pode fingir. Se o teu coração é mau, você vai falar, a tua boca vai falar, a tua língua vai falar o que é mal, né? Então é muito importante isso. Se nós queremos transmitir coisas boas, o nosso coração precisa estar cheio. Aqui na lição 2, irmãos, o título é Suas Palavras Não Bastam. E nós temos aqui um desenho de uma pizza. Uma pizza, como todo mundo sabe, é formada por uma série de ingredientes. Então, para você ter uma pizza gostosa, você não pode ter só a massa crua, né? Sem molho, sem nada. Da mesma forma, uma comunicação, para ela ser gostosa, eficiente, abençoadora, não são só as palavras. Nós temos outras coisas a considerar também nesse processo. E a comunicação bíblica, ela envolve, portanto, palavras, o tom da voz e a própria comunicação não verbal. A Bíblia, ela tem muito mais ênfase em versículos que tratam sobre as palavras, mas ela também fala em relação a tom de voz e a comunicação não verbal. Então, como exemplos, nós temos o Provérbios 16, 24, que fala: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, a palavra ela pode servir de cura para o corpo, né? A palavra agradável. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Provérbios 16, 21. Então, ter um falar doce, um falar meigo, né? Não um falar rude. E em Atos 12, 17, nós vemos Pedro falando: ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Então, aí Pedro gesticulando, né? Mandando parar, fazendo um sinal com a mão. Então, a forma de expressão de comunicação não verbal. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso, então. Em primeiro lugar, a escolha da palavra correta, a palavra certa. Nós vemos lá em Mateus 12, 36, 37, que está escrito assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, quando nós falamos, escolhemos determinadas palavras para nos comunicarmos, nós vamos ser avaliados, né? Julgados por essas palavras. E a pergunta é: suas palavras justificam você na mente do seu cônjuge ou condenam? Quando eu estou conversando com o meu cônjuge e ele está interpretando aquelas palavras que eu estou usando, eu estou sendo justificado ou condenado? Eu estou usando palavras frívolas, palavras levianas, palavras inadequadas, né? Isso é uma coisa que nós devemos prestar atenção. As nossas palavras, elas machucam ou elas curam o nosso cônjuge, como nós vimos no versículo do slide anterior, né? As palavras podem ser medicina, cura. Será que nós estamos machucando ou não? Em Provérbios 12, 18, nós lemos: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Então, novamente falando que a palavra pode ser uma ação de cura, mas por outro lado, pode ser ponta de espada. Então, a espada é uma arma de guerra. A espada é uma arma de ataque.
Então, será que as nossas palavras estão sendo usadas para atacarmos o nosso cônjuge, para ferirmos o nosso cônjuge, né? Ponta de espada vai causar um ferimento. Então, muitas vezes, palavras ditas sem pensar, na hora de uma discussão, de uma raiva, elas causam feridas, né? Deixam cicatrizes. Então, nós temos que prestar atenção nisso. As nossas palavras, elas edificam, encorajam ou elas destroem nosso cônjuge? A palavra do Senhor diz lá em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela palavra que for boa para edificação, conforme a necessidade daquele momento, e assim transmita graça aos que a ouvem. Então, nossas palavras têm que transmitir graça, né? Nossas palavras têm que edificar o nosso cônjuge. E em 1 Tessalonicenses 5:11 está escrito: consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, novamente, usar a palavra como uma forma de consolo, né, de auxílio, de ajuda, né, de edificação. Use o tom de voz adequado, né? Isso é muito importante e nós sabemos que o tom de voz é determinante em algumas línguas. Por exemplo, os comunicadores ingleses falam que o tom de voz no inglês ele pode representar muito mais do que a própria palavra. Então, o nosso tom ele precisa ser um tom adequado, né? Aqui em Provérbios 15:1 fala: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? Então, é algo que nós precisamos estar muito atentos. E em Colossenses 4:6 fala: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, o nosso tom de voz, a nossa atitude ao falar, ele pode expressar, né, desrespeito, ira, ódio, amargura, orgulho, arrogância, aspereza, sarcasmo, impaciência, né, e tudo mais. Vocês podem ver nessa figura abaixo, né, o marido, o cônjuge está tampando os ouvidos. Imagina o tom de voz da esposa dele, né? Então, muito cuidado quanto a isso. E o nosso tom de voz também ele pode trazer, expressar amor, aceitação, compaixão, perdão, paciência, satisfação, né? Tolerância, como o quadro abaixo que vocês estão vendo, quer dizer, um diálogo certamente num tom de voz bem mais dentro do correto, dentro do esperado, né? Então, é muito importante nós observarmos o tom de voz que nós tivermos, que nós formos dar, né? Uma outra coisa, então, nessa característica das palavras que nós estamos falando, seria a comunicação não verbal, que também está relacionada. Então, o que seria isso? As expressões faciais, o contato visual, né, o olho no olho, os gestos, a nossa postura, o toque um com o outro. Então, são também importantes para que o processo da comunicação se efetue com qualidade. Então, nós vemos em Gênesis 4:6 escrito: então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Então, Deus está falando com Caim. A ira no coração dele estava transparecendo no semblante dele, que estava completamente alterado, né? Então, ele estava transmitindo alguma coisa com a face, com a expressão facial. Nós vemos também em Provérbios 15:13: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, da mesma maneira, um coração alegre deixa a pessoa mais bonita, né? Aformoseia o rosto, está escrito isso na palavra. Nós devemos buscar sorrir mais vezes, né? Isso faz bem, E, né? e aqui só para contribuir um pouquinho, eu me lembro do texto lá de Atos, quando Estevão estava no Sinédrio sendo acusado, né? E todos que estavam lá olhando para ele viram que o rosto dele parecia um rosto de anjo. Olha que bênção, né? Sim. É uma coisa maravilhosa. Então, o rosto, a face, né? Essa expressão não verbal, ela expressa muita coisa, né? Ela fala muito o que está dentro de nós.
Com certeza. E aqui nós vemos que a solução de longo prazo para melhorar as nossas expressões, né, a forma como nós estamos agindo, é o quê? Fazer melhorias de dentro para fora, cooperando com o Espírito de Deus enquanto ele desenvolve em nós o caráter de Jesus. Então a gente tem que se lembrar disso, que as transformações elas vão vir de dentro para fora, é o Espírito de Deus em nós que vai gerar o que? A convicção de que nós estamos fazendo alguma coisa errada e que nós devemos mudar, que nós devemos melhorar. Se não for de dentro para fora, gente, se for algo só exterior, isso é hipocrisia. Né? É aquela situação de nós nos mostrarmos de uma certa maneira para as pessoas de fora e dentro de casa sermos diferentes. Então, fora a gente conversa bem, é educado, tem um tom de voz adequado, usa as palavras adequadas, e dentro de casa, muitas vezes, com as pessoas que são as mais próximas, que nós deveríamos amar como a nós mesmos, né? O cônjuge, aquele que está ali do seu lado, é você se revelando totalmente para essa pessoa e deixando cair até máscaras, né? Então, isso não deve haver entre cristãos. Nós precisamos realmente ter uma transformação de dentro para fora, motivada pelo Espírito de Deus. E no contexto do casamento e da própria família, certas maneiras de tocar, elas não têm uma conotação de intimidade sexual. Elas podem ser usadas para comunicar sentimentos como amor, a compaixão, o consolo, a empatia, né, com o que o outro está passando. Então, essa maneira de expressão de você tocar, de você fazer um carinho, de você abraçar, de você dar um beijo, isso é importante no casal. Aqui. Isso é muito importante no casal, porque você está demonstrando a sua proximidade, o seu amor, né? O seu interesse em estar junto, em participar, em compartilhar, e não deixar que o toque, o beijo, o abraço seja único e exclusivamente por interesse sexual. Né? Nós precisamos ver como estamos nos relacionando um com o outro em relação a isso, a nossa postura, o nosso toque, a nossa proximidade um com o outro. Isso é importante também. Queridos, e um abraço, como ele é expressivo, né? Sim. Acho que nós precisamos abraçar mais, não é? Com certeza. E a lição 3, né? Nós já terminamos a 2, vamos agora para a nossa lição 3, ela diz respeito a controle da ira. E nós vamos usar aqui um esquema de Jay Adams, que é chamado esquema de expressões pecaminosas da ira. Nós vemos lá em Efésios 4:26 que está escrito: irai-vos e não pequeis. Então, o que a gente tem que prestar atenção é que a ira ela pode se expressar de uma forma pecaminosa quando nós não entendemos os princípios da comunicação bíblica, quando nós não seguimos esses princípios que a gente vem falando até agora. E normalmente existem duas formas que a gente pode se expressar nesse momento. A primeira forma ele chama de ventilação. É quando você está submetido, então, a um problema, uma discussão, um estresse, alguma situação que está alterando, né, a normalidade do casamento, da família, da relação, e você explode, você ventila, né, você joga para fora, você joga dardos para todos os lados, né, suas palavras saem ferindo tudo e todos. Isso é uma forma de reação pecaminosa com relação à ira. A outra forma que ele coloca é a incorporação, é aquela pessoa que guarda tudo para si, né? Ela vai introjetar aquele sentimento, aquela sensação, não vai falar nada, vai ficar dentro de uma caverna e não vai querer discutir nada. Então, também não é uma forma adequada da gente trabalhar com essa realidade. E tem pessoas que explodem num primeiro momento, depois vão, se enfurnam na caverna. Tem aquelas pessoas também que primeiro ficam caladas, né, guardam tudo para si, depois não aguenta mais e explode. Então tem outras nuances desse comportamento, mas não são corretos. O que é recomendado é que no caso da gente ter uma situação dessa de ira em relação a algum problema, que a gente faça o quê? A gente tem que concentrar a nossa energia para o problema. Né? Quando você explode, você está machucando, atacando, jogando dardos no seu cônjuge. Quando você incorpora tudo aquilo e também não quer resolver, você está se machucando. E o problema não está sendo abordado. Então, nós devemos canalizar e abordar o problema, afetar o problema, atacar o problema, e não atacar o cônjuge com a nossa ira, porque aí ela se torna uma ira realmente pecaminosa. E nós precisamos depender do Espírito Santo, que vai nos ajudar a obedecer às Escrituras que governam a nossa fala. Né? A gente sabe do poder da fala, a gente sabe do poder da língua, como o Tiago bem expressa lá em vários momentos. Nós temos que ter cuidado nessas horas, na hora da discussão, na hora da resolução de um conflito. E aqui está escrito em 1 Pedro 4,11: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Olha a importância disso. Se alguém fala, se eu estou falando, eu tenho que prestar atenção no que eu estou falando. Como eu estou falando?
porque tem que ser de acordo com os oráculos de Deus. O que significa isso? De acordo com a vontade de Deus, de acordo com as palavras de Deus, né? Para quê? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Esse é o propósito da comunicação, como é o propósito da vida de cada um de nós aqui, glorificarmos a Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Será que na nossa residência, na nossa casa, se alguém fosse perguntar para o nosso vizinho, olha, aí do seu lado mora uma família cristã? O que será que esse vizinho iria dizer face ao que ele ouve sair da nossa casa? Será que ele ouve muita briga, muita gritaria, muita confusão, muito palavrão, joga coisa no chão, quebra? Será que é isso? Ou ele vai dizer, não, eu acho que é uma família cristã sim, porque eu ouço tantos hinos, tantos louvores, ali é uma família calma, tranquila, a gente não ouve gritaria. Então, vamos refletir sobre isso, né? Como estamos conduzindo nossas discussões em casa, como marido, como esposa, como estamos canalizando a nossa energia, né? Com a graça de Deus, vamos falar de acordo com a vontade dele. Nessa lição nós vamos ver algumas atitudes, né, de que não devemos usar porque elas não são bíblicas, né, formas não bíblicas de comunicação. A primeira é a interrupção. Eu pelo menos já fiz isso muitas vezes, né? Quando a esposa está expondo, falando algo, eu acabo interrompendo, né? Não deixando que ela conclua o pensamento, né? E isso vai de encontro ao que está em Tiago 1,19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Não é? Então, em Provérbios 18,13 fala, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Olha que coisa impressionante. Então, ouvir primeiro, deixar o cônjuge, o outro, terminar o que está expondo e aí, então, fazer a sua intervenção, né? Um outro ponto também não bíblico na comunicação, e que isto acontece muito, principalmente para nós homens, né? Que é a falta de atenção. Os maridos muitas vezes têm essa dificuldade de prestar atenção, porque dizem que o homem tem uma névoa, né? Que eles, de certo ponto, ele desinteressa pelo que está sendo colocado, e isso demonstra que nós não estamos dando a devida atenção ao que o nosso cônjuge, a nossa esposa está falando, está querendo transmitir. E aqui em Provérbios 18,2 diz, o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior, ou seja, então ele está interessado em dizer o que ele pensa, o que ele acha, o que ele quer, e não aguardar para sentir o que o outro tem a dizer, tem a falar, né? E ainda em Jó 32,11 diz, eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos a vossas considerações, enquanto, quem sabe, buscáveis o que dizer. Então, Jó nos mostra que ele aguardou as palavras dos seus amigos que estavam falando com ele, né? Então, isso é uma demonstração clara que nós precisamos estar atentos. Não é? A falta de disposição para comunicar. Olha o que transmite esse quadro abaixo, né? O marido está olhando o seu celular, a esposa me dá a impressão de que ela está desanimada, né? Porque cansou de tentar conversar, né? Então, falta disposição para comunicar. E essa é uma atitude não bíblica, porque nós, maridos, devemos ter cuidado, porque há uma dificuldade em nós sermos ativos no processo de comunicação. E às vezes, essa falta de sermos, essa dificuldade de sermos ativos, vai contrário à nossa função de líder da casa, de sacerdote da casa, não é? Então, nós precisamos buscar ter essa disposição, entender que a comunicação na casa é muito importante.
Um relacionamento de uma só carne tem a comunicação como algo muito importante, né? Porque através dessa comunicação, o casal que vão ajustar, vão buscar soluções, vão traçar diretrizes na sua casa, né? Então, nós não podemos, nós precisamos lutar se nós tivermos a não disposição para comunicar, né? E temos aqui um outro item que é de transferência de culpa. Isso é uma forma de comunicação não bíblica muito comum, como vocês podem ver, está lá no Gênesis, né? Começou lá atrás, né? Adão falou para Deus, ele culpou o próprio Deus, né? O que ele disse lá? Olha, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, já houve uma transferência de culpa para o Senhor. Foi ele que criou essa mulher, a culpa é dela. Olha só. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, essa observação que está lá, né, de Mateus 7,5, Jesus nos ensina, ela é muito séria. Como é que eu posso querer ficar olhando, culpando, né, o meu cônjuge quando eu não vejo o problema, o erro que está comigo, em primeiro lugar? Né? Eu tenho que primeiro tirar essa trave do meu olho para depois ver aquele cisco que está no olho do meu cônjuge, do meu irmão. Então, nós temos que lembrar dessas palavras do Senhor e não ficarmos trabalhando num processo de comunicação culpando o nosso cônjuge, porque isso não vai levar a lugar algum. E temos que nos lembrar também que a gente precisa assumir 100% da responsabilidade por aquilo que nos compete. Então, mesmo quando eu acredito que só 5% daquele problema é culpa minha, é responsabilidade minha, eu preciso assumir aquele percentual que é a minha responsabilidade, mesmo que eu acho que o outro também tem culpa. Né? Então, na realidade, nós precisamos aprender a nos comunicarmos olhando para dentro de nós, para a nossa vida, nossa realidade, nossas condutas, nosso caráter e vermos aonde que nós estamos errando e não ficar sempre procurando o erro no nosso cônjuge, transferindo para ele a culpa. Um outro item, né, que é a humilhação. Quer dizer, muitas vezes se tem visto, né, às vezes casais que, que, não, que não têm respeito, que falam de uma forma totalmente não recomendável, né? Então, aqui o Tiago, novamente, em 4:11 nos diz: Irmãos, não faleis mal, não difame, não é uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Né? Então, e ainda aqui em Efésios também 4:29 diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não é? Então nós precisamos ter muito cuidado quando nós para que nós não entremos nesse item da humilhação, né? Com esse ar de superioridade, com desprezo muitas vezes, comentários pejorativos e depreciadores do nosso cônjuge, né? Comparações injustas, né? Isso não é bíblico, né? Então aqui como você vê o seu cônjuge, isso é importante, né? Quer dizer, se você está honrando, se você está cuidando, se você está zelando, né? Então, a sua esposa passa a ser, ou o seu cônjuge passa a ser um vaso de honra, né? Agora, se nós não temos cuidado com a palavra, com a linguagem que usamos, da forma de tratar o nosso cônjuge, nós podemos estar jogando a ele no lixo, né? Então, é muito cuidado que nós precisamos ter. Portanto, a humilhação não é uma expressão bíblica usada, né? Que devemos fazer uso. E uma outra característica que não deve ser usada por nós é a aspereza, né? A aspereza ela é um veneno, ela corrói, destrói, ela mata os relacionamentos, né? Quando nós somos rudes e ásperos no tratar com o nosso cônjuge. A palavra relata em 1 Samuel 25:3 deixa registrado sobre um homem chamado Nabal. Lá diz que Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher.
Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro, maligno em todo o seu trato. Em outra versão diz rude, mau. Então, que triste, né? Uma pessoa ficar relatada ali na palavra por essa característica dele, da dureza, da aspereza, né? De ser rude, de ser mau. Então, nós temos que atentar, prestar atenção em como estamos nos dirigindo ao nosso cônjuge para não sermos rudes, grosseiros, né? Mal educados. Isso faz muito mal para o relacionamento e essa é uma forma que a gente não deve usar no trato com o nosso cônjuge. Por outro lado, o antídoto para esse veneno é a brandura, né? É a nossa forma de falar mansa, branda, tranquila, né? Buscando isso no Senhor, no poder do Espírito Santo, como nós falamos lá anteriormente no outro item, né? De dentro para fora, a transformação que o Espírito Santo vai fazer no nosso coração. E na lição 5, que é a última, está dito: você deve fazer todo esforço para manter a unidade do Espírito. Então, nós temos que ser um como casal. A palavra diz em Efésios 4:3 que nós façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, buscarmos a paz para que nós possamos ser um no Espírito e assim conseguirmos resolver nossos conflitos, nossas dificuldades dentro de um ambiente de paz. O Senhor Jesus, ele deixou relatado lá em Mateus situações onde ele nos orienta como resolvermos conflitos, né? Todas as 3 situações relacionadas a perdão. Então, na primeira ele fala o que nós devemos fazer, né? Se nos lembrarmos que alguém tem alguma coisa contra nós, a gente tem que ir lá, em Mateus 5:23 ele fala isso, a gente tem que ir lá e pedir perdão. Ele nos ensina na oração também que nós devemos perdoar, né? Ele pede perdão às nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores, perdoar as pessoas. E ele ainda fala em Mateus 18:15-16, que se o teu irmão pecar contra ti, vai lá conversar com ele e você. Se ele te ouvir, se ele se arrepender e houver o perdão, que bom, você ganhou seu irmão. Mas se não ouvir, o que ele fala ainda? Vai lá e toma contigo 1 ou 2 pessoas e vão conversar com ele. Quer dizer, são processos de resolução de conflito, porque o Senhor sabia da importância de não haver divisão, de não haver guerra no ambiente da igreja entre os irmãos. Agora, imagine, se isso foi dado pelo Senhor para ser feito entre os irmãos, imagine numa aliança de casamento cristão. Muito, muito mais sério ainda, né? Todo esse processo tem que ser visto dentro do casamento. Existem várias palavras na Bíblia nos alertando sobre a questão do perdão. Nós não podemos esquecer isso. Efésios 4:32 fala: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós vemos Jeremias 31:34 falando: e perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Quer dizer, o Senhor nos dizendo que ele não fica relembrando aquilo que ele já perdoou, nos dando, portanto, uma orientação de fazermos o mesmo. Também nós vemos a observação que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem perdão, não tem como haver unidade, não tem como haver paz num casal, num casamento, né? Em Hebreus 12:14 fala isso. E também Romanos 12:18 nos alerta: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, quanto depender de nós, precisamos ter paz no nosso casamento com o nosso cônjuge. Será que nós estamos nos esforçando realmente para ter essa paz, para sermos unidos? E para que isso aconteça, algumas características são necessárias de serem observadas. Nós temos que observar que não podemos trazer à tona a ofensa que já foi perdoada. Então, perdoamos, não vamos ficar novamente jogando isso no rosto do nosso cônjuge, anotando no caderninho e relembrando coisas lá de trás, lá do passado. Não vamos fazer isso. Não discutir a ofensa perdoada com outras pessoas. Então, se eu perdoei, eu perdoei. Eu não vou ficar relembrando e contando isso para outras pessoas, né? Envergonhando o meu cônjuge. Não ficar relembrando também aquela ofensa perdoada, mas se lembrar de que você perdoou o ofensor da mesma maneira que Cristo te perdoou. Então, eu não vou ficar guardando mágoa no meu coração, relembrando a ofensa, para que essa mágoa não fique criando uma raiz de amargura no meu coração e possa contaminar a muitos, como a palavra de Deus diz. Vamos evitar isso, meus irmãos. E agora nós vamos fazer aquele teste que a gente falou para vocês, lembram? Então, cada um pega a sua folhinha de papel e eu queria pedir que vocês, né, o marido e a esposa, cada um com a sua folhinha na mão, faça 3 colunas. Numa coluna você vai colocar sim, na outra não e na outra às vezes, igual está escrito aí, tá certo? E aí nós vamos ler algumas frases e vocês vão anotando na coluna correspondente, ou sim, ou não, ou às vezes. Prestem atenção que você vai fazer a sua observação particular, diz respeito a você,
como você está naquele quesito que está sendo lido, tá bom? Não é para você ficar pensando se o seu cônjuge está se comportando daquela forma ou não. É pessoal e nem é para ficar olhando a folhinha dele, tá bom? Cada um faz o seu teste aí. Depois, no final, vocês vão pensar sobre isso. Cada um individualmente vai refletir diante de Orem Deus. sobre isso. Vão orar sobre esse resultado. Verdade. Podem pegar esse videozinho depois e olhar novamente os itens e ver aquilo que eu preciso melhorar, aonde eu não estou tendo um comportamento de acordo com a comunicação bíblica, o que eu preciso fazer. Espírito Santo, vem e me ajude. Essa é a proposta. Não é que vocês comecem a discutir ao final desse momento e que isso vire uma confusão. Não é para isso. É que desde o início a gente falou, cada um olhe para si e coloque diante de Deus e busque modificações no seu comportamento em relação à comunicação, tá bom? Então, todo mundo com a sua folhinha aí na mão, vamos começar? O primeiro item é: eu uso palavras impróprias quando falo com você. Agora você marca aí, ou sim, ou não, ou às vezes. Eu uso tom de voz impróprio quando falo com você. 3, Eu uso expressões faciais impróprias quando falo com você. 4, Eu não olho para você quando conversamos. 5, Eu não toco você o suficiente quando conversamos. Me distancio. 6, Eu estouro, perdão. é aquele que explode. Isso, eu estouro, ventilo minha ira quando falo com você. 7, Eu me fecho, incorporo minha ira em vez de falar com você. 8, Eu interrompo quando você está falando comigo. 9, Eu não presto a devida atenção quando você está falando comigo. 10, Eu pareço estar indisposto ou indisposta, ou desinteressado ou desinteressada para falar com você. 11, Eu transfiro a culpa, responsabilizo você. 12, Eu não peço perdão. 13, Eu desenterro coisas do passado sobre você que prometi esquecer. 14, Eu humilho você. 15, Eu sou áspero ou áspera no meu modo de falar com você. 16, Eu não faço todo o esforço que podia para resolver conflitos com você. Então, pessoal, vocês fizeram o teste, né? E vocês depois, com calma, vão ver quantos itens vocês colocaram sim, que necessitam melhorar, às vezes também necessitam melhorar, e o não é que nós estamos ok, tá? Então, o objetivo é a gente fazer uma autoavaliação, buscando no Senhor as mudanças. É interessante que essas frases colocadas, não é? Importante é que nós, cada um de nós precisa melhorar, não é? Reconhecer aquilo que nós temos agido errado, né? Então nós precisamos melhorar. Esse é o primeiro ponto, né? Eu quero melhorar de fato, eu quero superar isso, né? E o terceiro ponto, eu consigo melhorar, né? Então são 3 perguntinhas importantes. Se eu tenho dificuldades em conseguir melhorar, Paulo nos dá a receita em Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Então, é Deus que vai nos conseguir, que nós consigamos melhorar. E nada melhor do que o casal ir então aos pés da cruz buscar a sua força, a sua coragem, né, para melhorar e melhorar assim o seu relacionamento, o seu casamento, né? Então, pessoal, a gente termina por aqui.
né, esse momento que a gente teve de conversa com vocês, de reflexão sobre a comunicação bíblica. A gente realmente espera que esses itens, né, tenham servido para uma avaliação pessoal e para uma colocação diante do Senhor agora de possíveis mudanças, né? Porque todos nós podemos mudar, todos nós podemos melhorar o nosso casamento, por melhor que ele esteja, ele sempre pode ficar melhor ainda, né, com a graça de Deus. Eu tenho a impressão, Beth, que nós poderíamos também mandar no grupo de casais, não é? Esse questionário, porque pode ser que alguns queiram voltar a algum item e não tenha conseguido anotar esses itens, Tá não é? bom, a gente pode colocar. Eu acho que nós podemos colocar e também colocamos os nossos novamente à disposição. Nós ficamos à disposição de cada um, né, naquilo que precisarem, quiserem tirar alguma dúvida sobre a lição, né, nós estamos à disposição. Amém. Amém. E que vocês saibam, né, do nosso grupo, que tanto nós quanto Paulo e Silvia, né, nós estamos à disposição para conversar com vocês, para orarmos, para compartilharmos, para aquilo que vocês estiverem necessitando, viu? Podem contar com a gente sempre. Até que tudo isso acabe, né, que a gente consiga novamente fazer nossas reuniões presenciais, nós vamos nos comunicando por aqui, por esse mecanismo. Amém? Então vamos Amém. orar? Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse tempo juntos Sim, que o Senhor nos deu. Obrigada pela tua palavra, Amém, Senhor, Deus. que nos orienta, que nos instrui, que nos estimula, que nos corrige, Senhor Deus. Sim, Muito Deus. obrigada, Pai. Ajuda cada um de nós aqui a crescermos, a melhorarmos, Pai, como cônjuge, para o bem do nosso casamento, Sim, da Deus. nossa família. Tenha misericórdia de nós, que a tua graça venha sobre cada um de nós aqui e que possamos melhorar e crescer em sabedoria, Senhor Amém, Deus. Deus. Precisamos do Senhor. E cremos que o Senhor está conosco Amém. em relação ao nosso casamento e à nossa família, pois nós sabemos que o Senhor quer o melhor para nós. Amém, Deus. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Boa Amém, noite, irmãos? queridos. Amém. Boa noite. E até o próximo encontro, Até o próximo encontro. se Deus quiser. Fique na paz do Senhor.